Parabéns, você clicou no vídeo que vai eliminar 80% dos seus problemas, baseado no Teorema de Pareto. Inclusive, de ganhos financeiros. Você vai ver que são coisas inegociáveis. Eu sou alguém que estuda o ser humano há 10 anos. E tem muitos vídeos que eu percebi que falam sobre 10 coisas que eu parei de fazer, ou 13 coisas, 5 coisas que eu parei de fazer depois de estudar neurociência. Mas o problema é que eles são incompletos, porque eles não te ajudam a resolver problemas reais. Mais do que isso, neurociência é basicamente ou principalmente sobre biologia, química, mas você não é só um aglomerado de células. Você tem emoções, você tem pensamentos, você é alguém com alma, não é somente célula. E o vídeo tem que englobar tudo isso. Veja o primeiro ponto. E se você gostar, se você vê que faz sentido, você continua vendo o resto do vídeo. E eu vou te mostrar como você está sabotando silenciosamente a sua vida. Mas se você sair do vídeo antes do final, você vai continuar sabotando. E hoje eu vou começar com a história do Júnior. O Juninho, mais uma vez, o nosso personagem Juninho. Talvez você conheça algum Juninho. Ele foi para a Tailândia e lá ele quis fazer o passeio no Santuário dos Elefantes, para andar de elefante. E lá ele observou que tinha um bebezinho elefante que estava preso por uma corda numa pequena estaca. E esse elefante chamou a atenção dele porque ele tinha uma mancha rosa na orelha. E ele foi, fez o passeio e até aí tudo bem. 5 anos depois, ele voltou nesse santuário porque ele gostou muito do passeio. E ele observou que tinha um elefante lá, grande, forte, enorme, com essa mesma mancha na orelha e continuava preso pelaquela estaca pequena e a corda fina. E ele foi perguntar ao dono do santuário qual que era aquele elefante, se era o mesmo bebezinho que ele tinha visto 5 anos atrás. E era exatamente o mesmo elefante. E ele estava lá preso pelaquela mesma corda, naquela mesma estaca. E ele perguntou por que esse elefante não se solta, já que ele é tão grande e essa estaca, essa corda é tão pequena, tão fina. O dono do santuário falou para ele não se solta porque ele não tenta mais se soltar. Ele tentava se soltar quando era pequeno, mas agora que ele é grande, ele pensa que ainda está preso e que não pode se soltar. Então a primeira coisa que eu eliminei na minha vida após esses anos de estudo sobre humanidade foi menosprezar o que está na minha mente. Eu usei esse artigo aqui também para ilustrar melhor o que eu estou explicando aqui para vocês. Ele vai estar no link, vai ter o link dele na descrição do vídeo. E eu quero começar com o conceito de neuroplasticidade. Com certeza você já ouviu falar nisso, mas eu quero explicar de uma maneira diferente. Esse é um conceito consolidado pelo neurocientista Donald Hebb, lá nos anos 40. Ele diz que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. É como se esse neurônio e esse neurônio se disparassem junto quando você tem um pensamento. Com o tempo, eles vão, entre aspas, se unindo e se juntando para que o seu cérebro use menos energia toda vez que você for pensando nas mesmas coisas. Então, se eles disparam juntos, eles vão estar juntos para, em vez de disparar usando duas energias, vou dizer assim, para ficar mais simples, ele dispara usando somente uma energia. E assim as suas conexões neurais vão ficando mais fortes. Os seus neurônios, eles vão cada vez mais ficando associados. É como se você tivesse um caminho por uma floresta. E na primeira vez que você passa com um facão para abrir um caminho. Na segunda vez você já tem uma estrela de barro. Na terceira vez você já tem um caminho pavimentado. Isso é neuroplasticidade. E o que eu quero começar te mostrando aqui, através da neurociência, é que os seus pensamentos, eles literalmente moldam a estrutura física do seu cérebro. Você começa a perceber isso? E aqui vai ficando ainda mais interessante, porque a psiconeuroimunologista Candace Pert, ela fez um trabalho sobre neuropeptídeos e demonstrou nesse trabalho que os seus pensamentos e as suas emoções, eles literalmente produzem moléculas químicas. Essas moléculas químicas, elas ficam circulando pelo seu organismo. Então, os seus pensamentos e as suas emoções produzem essas moléculas. Cada pensamento, cada emoção que você tem, ele literalmente desencadeia uma cascata bioquímica no seu organismo. E aqui eu quero começar a tratar de crenças limitantes. Muitas vezes você passa anos pensando, eu não sou bom o suficiente, as coisas não dão certo para mim, eu não sou inteligente, eu tenho dificuldade nessa área, ou eu não consigo falar inglês, é muito difícil, ou até mesmo uma pessoa que você tem muita raiva e você não consegue liberar perdão. Isso não é uma crença, isso não é somente um sentimento. Isso, na verdade, está se transformando a arquitetura neural do seu cérebro. Porque pensamentos crônicos de ansiedade, eles elevam o seu cortisol. Já falei isso em outros vídeos. E o cortisol, quando ele fica muito elevado, quando ele fica elevado de uma forma muito prolongada, ele compromete, inclusive, o seu sistema imunológico. Ele cria uma inflamação sistêmica no seu organismo. O que eu estou falando é que você pode literalmente adoecer por causa dos seus pensamentos. Não metáfora, a gente está falando aqui de biologia, de neurociência. E, inclusive, o oposto também é real. E não é papo espiritualista ou de coach, nada disso. Mas assim como os pensamentos e as crenças negativas, eles podem adoecer
o seu cérebro, as crenças positivas, as crenças de gratidão, elas podem liberar e elas liberam ocitocina, serotonina, endorfinas no seu organismo. Então isso também molda, fisiologicamente falando, o seu cérebro de uma outra forma. E assim você vai percebendo que você está num vídeo completo, em um canal completo que te aborda como um ser humano completo. E se você está gostando, clica no like, clica nesse botãozinho aqui, ele é um joinha, seu dedo não cai e você planta, você joga para o universo que você quer dar e assim você também fica apto para receber muito mais. Mas não só isso, se inscreva para não perder conteúdos valiosos como esse. Aqui eu quero começar a inserir o conceito de psicologia comportamental. Aaron Beck, um grande terapeuta cognitivo comportamental, estruturou melhor essa teoria, que não são os eventos que determinam como você se sente, mas sim os pensamentos decorrentes desses eventos. Vou explicar melhor, vou exemplificar. Digamos que dois caras, eles perdem o emprego no mesmo dia. E aí um pensa, acabou, não tenho saída, agora a minha vida acabou, o que é que eu vou fazer? Porque eu tenho muitos boletos para pagar. Mas o outro pensa, perdeu o emprego, foi ruim, mas isso me ajudou a sair da minha zona de conforto e agora eu posso achar um emprego melhor para mim. Perceba que é o mesmo evento, mas a bioquímica por trás disso, a bioquímica cerebral que surge através disso é completamente diferente. Um vai ficar desanimado, tudo bem, o outro vai ressignificar essa perspectiva. E o que eu estou dizendo é que isso literalmente pode trazer para você saúde ou te fazer adoecer. E agora eu quero trazer um pouco da Bíblia. Mas por que Bíblia se não é um vídeo religioso? Sim, não é um vídeo religioso, mas a Bíblia tem princípios que são aplicados há mais de 3.000 anos e vem trazendo sucesso para a vida de várias pessoas. Quer ver? Observe, que pode trazer também para a sua. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o interessante é que no hebraico, essa palavra que ele traduz como coração, na verdade é o centro da mente, é onde os seus pensamentos residem. E a instrução é muito clara: guarda esse lugar. Filtre o que entra, porque necessariamente o que vai sair da sua vida é o que você deixa permanecer, o que você deixa entrar ou residir na sua mente. A conclusão é prática e simples, mas ao mesmo tempo ela também é incômoda, porque você não é os seus pensamentos, mas você é literalmente moldado por eles. E aqui a gente já viu psicologia, a gente já viu neurociência, agora nós estamos vendo a Bíblia. Tudo isso vai mostrando a você o quanto de cuidado você tem que ter com as suas crenças, porque é isso que vai trazer o resultado que você quer para o seu cérebro e, consequentemente, para a sua vida. Então, se você tem rancor, raiva ou até mesmo ansiedade, cuidado com essas coisas. E por que eu digo isso? Porque até para mim é difícil. Por exemplo, eu sou alguém que muitas vezes sinto raiva, principalmente no trânsito. Então, quando eu falo aqui para você, eu também falo para mim. Então, essa foi a primeira coisa, após anos de estudar sobre humanidade, que eu decidi tirar da minha vida. E quero te convocar a fazer o mesmo. Se é questão de rancor, de perdão, libera essas coisas, libera o perdão, porque o principal prejudicado está sendo somente você. O principal danificado, o seu cérebro, ele está se danificando, ele está se moldando através desse sentimento. Ou até mesmo ansiedade, preocupações com o futuro, situações que nem aconteceram, que você está se preocupando, antecipando. Tem uma frase que me ajuda muito a lidar com isso, que é: o que não está sob o meu controle não pode estar na minha mente. E apesar desse vídeo não ser exatamente sobre finanças, eu quero indicar um livro, um verdadeiro clássico da mentalidade financeira, que é esse aqui, O Segredo da Mente Milionária. E por que eu quero indicar esse livro? Porque ele é um dos livros que eu mais gosto, ele é um clássico das finanças, e tanto que eu tenho ele em modo físico, porque praticamente todo ano eu leio. Com ele eu aprendi uma coisa, que os seus pensamentos geram um sentimento. O seu sentimento, ele gera a ação. E a ação, ele vai gerar os resultados. É essa sequência. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera os seus resultados. E assim nós vamos percebendo sobre aquele elefante da história do Juninho, que ele não precisava ter uma corrente mais fraca que segurasse ele, uma corda mais fraca. Na verdade, ele precisava tentar de novo, só desapegar do passado e tentar de novo, levar a vida dele adiante. E agora eu quero trazer para você a segunda coisa que eu deixei de fazer depois desses 10 anos de estudando humanidade, que é parar de negligenciar a minha saúde. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 75% das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer para melhorar sua saúde. E são aqueles hábitos
básicos como dormir bem, se exercitar, se alimentar, beber água. Mas aqui eu vou abordar os dois mais negligenciados. E eu vou começar falando sobre emoções. Goleman, que na década de 90 consolidou esse conceito de inteligência emocional, ele trouxe um dos pilares, que é a autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer como o estado interno afeta as suas escolhas. Vou repetir, a capacidade de reconhecer como o seu estado interno ele afeta as suas escolhas. Pessoas com baixa autoconsciência, elas estão emocionalmente propensas a negligenciar o seu corpo, negligenciar a saúde. Por quê? Porque elas não percebem um sinal. Quais sinais? Fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, perda de foco, cansaço. Elas acham que isso é normal de adulto, que é da rotina, mas não é. É na verdade como um celular que está tocando, como o seu corpo fazendo a ligação para você e você não atende. E para aprofundar ainda mais isso que nós estamos falando, eu quero trazer um outro versículo da Bíblia. E não só porque eu sou da turma de Jesus. Aliás, você já viu, por exemplo, a turma da Mônica? Pois é, eu sou da turma de Jesus. Se você procurar aí no Google, vai ter uma foto minha assim, ó, lá do lado de Jesus. Mas, brincadeiras à parte, é porque realmente lá tem princípios milenares que nos ensinam. Olha o que diz aqui em Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. E isso é muito interessante porque hoje nós sabemos que estados emocionais crônicos de ansiedade, eles elevam o nosso cortisol e que isso acaba degradando o nosso tecido ósseo. E isso piora ainda mais porque degradando o nosso tecido ósseo, ele abala o nosso sistema imunológico. E isso é curioso porque já foi descrito 3.000 anos atrás, quando nem se tinha a possibilidade de medir tecido ósseo, por exemplo. E aqui agora eu quero voltar para a neurociência, para explicar cientificamente o que acontece com o nosso corpo quando a gente negligencia essas duas áreas que eu vou falar. A primeira, a área da hidratação. Realmente beber água. O nosso cérebro, ele faz sinapses. O que são essas sinapses? São essas conexões neurais. O cérebro é um sistema elétrico. Ele fica mandando descargas elétricas para lá e para cá. E como a gente sabe, basicamente, o melhor condutor natural de eletricidade é a água. E sem água, o seu cérebro, ele, por dizer assim, ele meio que vai entrando em pane. Ele, quando desidratado, ele funciona muito mal. Você pensa pior, você toma piores decisões, você perde foco e atenção, como eu vinha falando. Por isso a gente não pode negligenciar essa área da hidratação. E o segundo é ainda mais curioso. Vou trazer um pouco da minha experiência e do meu pensamento, da minha mentalidade antes dos estudos. É a área do sono. E eu pensava o seguinte, eu não quero dormir 1/3 da minha vida. Porque qual era a lógica para mim? Se eu durmo 7, 8 horas por dia, eu estou dormindo 1/3 do dia. 24 horas, 8 horas é 1/3. E se eu, por acaso, fosse viver 90 anos dormindo 1/3, eu dormiria 30 anos, perderia 30 anos da minha vida. Mas, na verdade, é que o ser humano, em sua grande maioria, 99% das pessoas, a não ser que ela tenha um gene específico, ela precisa dormir 7 horas. Com certeza você não tem esse gene. Então, por que dormir 7 horas? Porque é quando o seu cérebro ele consolida as memórias de longo prazo e de curto prazo. E muitas vezes você se questiona por que eu não aprendo as coisas ou por que eu não guardo as coisas. Talvez seja pela falta de sono. Uma coisa mais importante ainda de saber, durante o seu sono, ele filtra o seu corpo. Ele elimina toxinas que, principalmente, quer você queira ou não, te deixam mais burros. Ou seja, não é que eu estou dizendo que quanto mais você dorme, mais você fica inteligente. Mas que se você não dorme, você fica mais burro. Toxinas relacionadas ao Alzheimer. Tem estudos científicos, vai estar aqui no vídeo para você ver, que realmente provam o que eu estou te falando. Então, essa é a importância do sono. Filtrar o seu corpo, consolidar as suas memórias. Você não pode negligenciar essa área. Porque cuidando dessa área, você vai melhorar o seu foco, vai melhorar a sua atenção, vai fazer escolhas melhores, vai melhorar a sua produtividade. Ou seja, isso vai influenciar diretamente nas suas possibilidades de ganhos. Lembra que eu falei que esse vídeo vai ajudar você a resolver mais de 80% dos seus problemas e com coisas simples, não são princípios complicados, mas que são verdadeiramente importantes. E essas são as duas coisas que, seguindo o princípio de Pareto, vão resolver mais de 80% dos seus problemas. Quais são elas? Parar de menosprezar o que está na sua mente e de negligenciar a sua saúde. Mas se você tem dificuldade com disciplina ou com procrastinação, eu recomendo para você
esse vídeo. Então, amplie seu mundo até que ele seja eterno. E te vejo no próximo vídeo, que também será excelente.